é sobrenatural. A missão é mostrar a luz e de onde ela vem, e ajuda vem de almas que moram no além. Não tem medo do curso natural da tua vida, só lhe digo que está traçado e quais são as saídas pra se analisar. A minha atividade é sobrenatural. Paranormal. 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 Olá, internautas. Nós estamos aqui com a irmã Paulina. Ela recebeu uma homenagem. Paulina é o anjo de São Pedro. Olha, a homenagem que a irmã Paulina recebeu. Daqui a dedicação, porque a senhora está aqui há quantos anos, irmã? Há 58 anos. Eu vim em 51, nós estamos em 2009, né? 2011, praticamente 58 anos. Estou aqui. Nestes 58 anos, eu só saí daqui uns 2, 3 anos, porque nós tentamos fundar um hospital psiquiátrico em Caxias. No Hospital Nossa de Saúde, nós compramos um Caxias Hotel e como nós, irmãs, trabalhávamos aqui era superlotado de doentes. Eu era uma mais angustiada, eu dizia assim, eu sou lá do interior, como é que Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Garibaldi tem um hospital de doentes clínicos? Por que não tem um hospital psiquiátrico? Porque vinha muitos doentes, não havia lugar. Então, até quando eu ia nos congressos, nas reuniões, alguém disse assim, tem que dar ouvido à angústia dessa criatura. Então, nós, irmãs de São José, como trabalhávamos aqui, era a que mais conhecia a situação do Hospital São Pedro, superlotado, tentamos criar um hospital psiquiátrico em Caxias do Sul. Aí compramos um Caxias Hotel, que era, e reformamos para ser hospital psiquiátrico. Lá, então, quando iniciamos, lá fomos destacadas eu, a irmã Bruna, o doutor Moisés Reutemann, aliás, o doutor Ivan Barbosa Neto, e fomos para Caxias. E aí começamos a abrir aquele hospital psiquiátrico em Caxias. Mas passamos trabalho, que não dá para contar, mas não se criou, porque em Caxias, no hospital geral, os doentes tinham que ficar acompanhados. Eles quebravam e arrebentavam tudo. Aí se criou um impasse, porque a família não queria pagar os danos que os doentes... E também não havia condições. Bom, aí eu fiquei uns 2, 3 anos, não me lembro mais, lá, mas não teve jeito. Aí depois os doentes de condições clínicas, eles não queriam baixar no hospital junto com os loucos. Uhum. Mas outro problema, então praticamente não havia doentes, né? E ali, então, nós vendemos e uma equipe de médico comprou e fez o Hospital Nossa Senhora da Saúde, que é hoje em dia em Caxias. Então, quer dizer, também, tanto como aqui, houve o preconceito lá em Caxias, tanto como aqui. Sim. E, por sinal, em Caxias, até foi uma doutora, substituiu o doutor Ivan, nas férias, foi a doutora Dirce Caputo. E o pessoal de lá não aceitava a doutora mulher, o pessoal de Caxias. Não aceitava.
era um caro custo dizer, não, a doutora psiquiatra está, mas não, nós não queremos saber. E é boa, tão boa quanto o médico. Aí dizia, não, o trabalho da mulher é ficar em casa, fazer comida, fazer trabalho de casa, não é ser médica. Não confiava. Irmã, a senhora assistiu, participou da transformação da ciência, porque a ciência era muito radical, meia sem emoções há muitos anos atrás, agora ela está ficando mais humana. A senhora participou dessa mudança. Uma transformação muito grande. Aí, então, retornei para o Hospital São Pedro, e, bom, pelo menos a experiência fizemos, né? E o São Pedro continuava com 5.000 doentes, se não eram 6.000, porque havia vezes que nós íamos buscar um doente, porque os doentes entravam assim uns 15, 20, 30 por dia, né? Por sinal, lá em Uruguaiana, Santa Maria, eu conheço esses lugares por causa dos doentes, porque o mapa muito não estudei, não, eu só trabalhei. E aí, então, nessas delegacias, todos, eles, como aqui no São Pedro também, recolhiam todos os andarilhos da rua. E aqui, por exemplo, já traziam aqui, não tinha serviço de triagem, a gente recebia todos. O Hospital São Pedro, não conhecia a palavra não tem vaga. Eu também nem sabia o que era isso, não tem vaga, eu sempre tinha. E ali no interior, então, faziam assim, eles colecionavam nas delegacias, né? E quando havia um comboio que valia a pena mandar para o São Pedro, aí eles fretavam um vagão de trem, né? Ou se não uma Kombi, uma caminhonete, até um caminhão de carga, e mandavam aquelas criaturas para cá. Aí o prefeito só fazia assim como é que se diz, um memorando, não, um ofício, dizendo, com este ofício estou encaminhando fulano, beltrano, e dizia o nome de todos os que tinham recolhido, que estavam na cadeia, aguardando a oportunidade de ir para o São Pedro. Os nomes todos errados, né? Aí, quando chegava este comboio do interior, chegava o vagão do trem cheio, escoltado por dois brigadianos, aí telefonavam para nós aqui de ir buscar. Então, nós aqui destacávamos uma caminhonete, ambulância, que até naquele tempo nós tínhamos aqui no São Pedro uma caminhonete, uma ambulância, um carro fúnebre, um caminhão de carga, aquela coisa toda. Nós destacávamos essa caminhonete e 2 funcionários, 3 para buscar. E nós aqui em casa ficávamos recebendo os doentes. Mas os doentes vinham tão moribundos, mais doentes clínicos do que psiquiátricos. Estavam desnutridos, sujos, eram trapos da rua, né? Então, o nosso trabalho não era assim chamar médico, porque não existia nem médico de plantão aqui, né? Os médicos, sexta-feira, sábado e domingo, eles não vinham, né? E também o mais importante era a higiene e alimentação para esses doentes. E aí depois a gente via o que sobrava para o médico. Depois da higiene e alimentação, a gente descobriu o nome deles, era um trabalho todo, né? E aí, então, na segunda-feira, a gente apresentava eles para o médico. Mas muitos deles não havia necessidade de estar. É o que vocês veem às vezes, agora aqui, certos doentes, que dizem, mas por que essa doente veio para o São Pedro? Por que essa muda está aqui? Por que essa surda muda? É porque eram recolhidos da rua, né? E aí, então, os médicos receitavam o tratamento, aquela coisa toda. Muitos deles, acertando o nome, nós conseguíamos descobrir a família e que eles retornassem para a família. Era um prazer, pois tinha uma muda aqui que ela não falava, e com aquela mímica dela, aquela coisa toda, a gente mais ou menos descobriu de onde ela era. E damos o trabalho de mandar essa criatura, como a assistente social ela tinha aquelas ajudantes, né, que não eram assistentes, mas faziam esse trabalho. Levar essa muda até lá onde ela dizia que era não sei o que, o Tancredo, o irmão dela, caiu debaixo de uma a árvore, caiu em cima, ele morreu, aquela coisa, mais ou menos um lugar assim. E dito e feito, por exemplo, um exemplo daquilo que eu estou dizendo. Quando chegou lá,
a família ficou desesperada de ver que a doente estava aqui, porque eles vinham seguido aqui procurar essa criatura, essa menina que estava, ela era surda, ela era muda porque ela era surda, mas ela articulava bem. E justamente elas vinham aqui procurar, eles procuravam com o nome certo. E tinha o nome... E aqui nós tínhamos o nome errado dela. Então, o que adiantava chamá-la? Ela não atendia, porque ela não via. Bom, aí a história, só para ver como havia embrulhos naquele tempo. Ali, a família, uns deles receberam ele muito bem, mas um irmão que era responsável por ela, que tinha ganhado a herança para cuidar dela, ele tinha uma ligação com a polícia, para mandá-la para São Pedro, né, para se livrar. E ainda ele deu o nome trocado. Então, deu o nome trocado, e ali tudo foi desvendado com isso. Aí a menina, a mudinha chegou em casa, as irmãs dela receberam muito bem e viram o que esse irmão tinha feito. Entregou para a delegacia com o nome trocado e aqui para São Pedro. Esta nunca ia sair daqui se a gente não se dava o trabalho de fazer todo esse trabalho que nós fizemos. Por sinal, ela era muito... Ela lavava a roupa da gente e tudo, mas ela queria cigarrinho. E quando a senhora via que não... A roupa não estava lá no lugar, assim, o avental, que ela sempre lavava, ela fazia o sinal que não tinha sido paga. Então, eu tinha que pagar ela para ela não me entregar essas roupas. Ela era serviçal. E esses doentes todos, estes que não retornaram, eles eram pessoas que trabalhavam. E outra coisa, vou aproveitar e dizer aqui, se nós tínhamos 5.000 doentes, ou até mais às vezes, porque a gente ia buscar um, achava que estava tão bem. Eu vou apresentar isso aqui para o médico para ver se ele ganha alta. Você procurava o prontuário dele estava no arquivo, ele nem tinha sido registrado. Entrou na confusão e ficou. Ai, desculpe, gente, aqui no sul está muito frio, não estou mais acostumado com essa umidade, peguei uma gripe, mas não deixei de vir conversar com a irmã Paulina, que eu estava muito interessada, todo mundo fala tão bem da senhora. Irmã, não existe, é a senhora a única irmã que está aqui? Bom, eu então, aí os doentes então entravam nesses monte de doentes. E a todos a gente tinha um cantinho para eles. Havia pilhas de colchões, que os colchões não eram como hoje, que são sofás praticamente, os colchões eram feitos de crina, havia aqueles caminhões de crina, as doentes desmanchavam e com as irmãs faziam colchões. E havia os pilhas de colchões. À noite era estendido colchões por tudo, debaixo das escadas, nos corredores. Tudo onde havia um vazio era colchões estendidos, porque apesar de muitos, todos tinham um cantinho para dormir. Por isso que eu digo, até melhor que agora que estão na rua. Né? Todos tinham um colchão para dormir. A gente demorava para colocá-los na cama, né? Porque às vezes tinha que selecionar, ver os melhores, separar dos que não estavam bem, aquela coisa toda. Isso tudo era trabalho nosso. Por isso que nós éramos obrigadas não, a necessidade de estar com os doentes de manhã ao levantar, de meio-dia no almoço e à noite ao deitar. Porque a gente observava os doentes para ver como é que eles estavam. Porque não pense que os médicos iam todos os dias ver as doentes. Mal e mal que eles, quando chegavam, eles admitiam, observavam a doente, prescreviam a medicação e pediam os exames. Depois minha filha ficava por conta, porque o dia seguinte já tinha outra lavanche de novos. E a gente procurava sempre mostrar os novos para os médicos e aqueles que já tinham visto, a gente ali manejava de qualquer jeito. Acho que já tem falado até que eu fiz uma caixa com várias repartições, né? Então, aqui eram os comprimidos para os epiléticos, aqui eram para os esquizofrênicos, para os deprimidos, aqui. Aí, mais ou menos, eu sabia. E, então, de manhã, quando ia fazer-os levantar, aí a gente via depois do café, os que precisavam passar para o médico. E os outros eram distribuídos para o trabalho. Tanto trabalhei nos homens, trabalhei nas mulheres, tudo a mesma coisa. Todos procuravam trabalho, porque achavam que eles trabalhando, eles ganhavam alta.
E era justamente por ali que a gente via se eles estavam melhor, pelo trabalho. E a gente depois trazia eles para o médico, tanto assim que o médico dizia assim, olha, a condição deles, assim, a atuação, o trabalho, o comportamento, está ótimo, trabalho, está bem tudo. Quanto ao estado, assim, dele. Agora, quando as minhocas da cabeça, o senhor é que vê se ela está ainda delirante, se ela está... Então, eles mesmos diziam às vezes, nem precisa me trazer só prontuário, porque do alto que cada dia eu só vi quando ela entrou. A senhora é do tempo do choque, daqueles... Mas vamos chegar lá. Aí, tu sabe que a gente passou muito trabalho, porque não existia medicação. Não existia medicação. Então, tu vê doentes agitados, a gente tinha que dar... O único calmante que tinha para fazer eles dormir era o fenobarbitúrico, que era um xarope que a irmã fazia na farmácia. Então, a senhora dá esse calmante por via oral, as cuspidas e aquela coisa toda antes deles dormirem. Era um sufoco. Ninguém imagina como é que era isso aqui, só quem viveu. E aí, depois, então, com a ciência, os médicos estavam muito interessados naquele tempo, que o São Pedro estava assim, no zero. E ele se tornou assim, como é que se diz? Um hospital de referência mundial. Quanta gente do interior, de longe, que vinham aqui no Hospital São Pedro, porque o São Pedro fez assim um progresso que nem sei. Os médicos estudaram, tentaram, e o Hugo Serletti, aí o médico foi ver como é que era esse problema do eletrochoque, e foi visto isso, porque antes, então, era só esses calmantes por via oral. Depois, então, tinha uma injeção de cardiazol, que se fazia na veia, eles tinham uma certa convulsão, e a insulina. A insulina, tinha a insulina terapia mitigada, a insulina coma e a insulina associada ao eletrochoque. Então, a insulina mitigada se fazia para aquelas que não comiam, daquela coisa toda, então se fazia uma dosezinha pequena, e quando ficava com fome a gente dava comida, né? E a insulina coma, então eles ficavam em coma uns minutos, que conforme o doutor dizia, que a insulina era um tratamento meio perigoso, não era eletrochoque o perigoso era a insulina, porque o doente entrando em coma e deixando passar esse coma, se tornava irreversível e, às vezes, acabava num quadro neurológico, porque se não voltava mais assim, ficava descerebrado, né? Então, a insulina exigia muito cuidado. Às 6 horas, funcionárias vinham e injetavam a insulina, para que de meio-dia, 11 horas por aí, as doentes estivessem já, assim, depois da insulina coma, a gente fazia uma glicose na veia, devolvia a glicose, e depois se dava um xaropão para elas, tinha que dar ainda antes delas acordarem, porque senão elas cuspiam tudo, elas não queriam, era um xarope chato, era ruim, mas se dava até que elas estavam abobadas. E aí, então, acordava-se bem, e depois, o dia todo, essas doentes eram mais ou menos mantidas assim, separadas, com muita vigilância, porque se elas viessem a vomitar, havia perigo delas entrarem em coma durante a noite, durante o dia, e a gente não vê, né? E a insulina, como associada, é aquela tal de tratamento que as pessoas achavam que era... Alguém, até hoje, acha que era uma brutalidade, fazer choque, aquela coisa toda. Mas tinha uma espécie de loucura, por exemplo, a esquizofrenia hebefrênica, que não sei, agora trocaram o nome dos diagnósticos, não sei bem. Mas essa era uma doença, a pior que existia era a esquizofrenia hebefrênica, era um emaranhado de coisa difícil. Tanto assim que o último dos cartuchos era insulina associada ao eletrochoque. Então, O eletrochoque, irmã, era para esquecer ou era para acalmar? Não, o eletrochoque é uma coisa maravilhosa, divina, como eu digo sempre. Tem transplante de todos os membros praticamente no corpo, mas a cabeça não tem transplante. Mas o eletrochoque, o tratamento psiquiátrico bem feito, dá um transplante de cabeça. Porque, olha, eletrochoque, então se fazia
a insulina até coma, acordava-se a doente, quando a doente estava assim, meio acordada, com a glicose, não com o xarope, porque se a senhora bota xarope, depois não pode fazer RCT, né? Eletrochoque. Aí, então, depois da insulina estar interrompida com uma glicose, e a doente estivesse assim, já querendo, se aplicava eletrochoque. O eletrochoque é assim, era uma chapinha, com paninho molhado, assim, de metal, e a gente encostava assim e dava convulsão. Aí, quando a doente estava para acordar, antes dela acordar bem, tinha ainda que dar logo o xarope, porque senão depois ela não ia querer se acordasse muito. Então, era um trabalho muito... E essa insulina, como associada ao eletrochoque, era o último dos cartuchos, o último do tratamento mais forte, mais assim... procurado para ver se resolvia a situação do doente. Muitos resolviam, principalmente as mulheres. E naquele tempo tinha muitas mulheres que elas tinham aquela psicose pós-parto e ficava. Às vezes não queriam a criança, às vezes queriam matar a criança, às vezes queriam... Cada uma com a sua, né? Então, para tirar isso da cabeça dela... E a senhora me perguntou do eletrochoque. O eletrochoque é uma maravilha, porque esse eletrochoque bem feito, individual, elas nem sabem o que fazem. Porque na Clínica São José é feito eletrochoque, no Hospital de Clínica é feito, mas vai perguntar se ela nem ficam, é tipo cirurgia, mas é um dinheiro. Agora aqui no São Pedro, eu fazia uns 30, 40 por dia, e não era de graça. E ficavam bem, porque, olha, doentes agitadíssimas, esquizofrênicas, catatônicas, que não comiam, tu já pensou quem é que ia te dar o trabalho de passar sonda nasogástrica para essas doentes, alimentá-las todas? E dizer a verdade, no começo, quantos doentes morriam? Por falta de comida, por falta de alimentação, por falta de tratamento, porque não tinha como. Então, esses esquizofrênicos catatônicos, o eletrochoque era uma maravilha, que elas vinham assim, bem daquele jeito. Se faziam claro, tinha que melhorar um pouco o estado clínico delas, né? E fazia-se esse eletrochoque. E depois, quando o eletrochoque não era assim com medicamentos, porque depois começaram a fazer com taquicurim, relaxante muscular, para não ter a convulsão muito violenta. Mas eu sempre dizia que o eletrochoque a seco é o melhor, produz mais efeito do que a molhado. O que a senhora entende por eletrochoque amolhado seco? A seco é eletrochoque só com luz e acabou. E amolhado é o que vocês fazem, um taquicurim, uma injeção para não ter a convulsão, depois vocês fazem anestesia para não enxergar, e aí você faz o eletrochoque. Aí depois do eletrochoque, então vira doente, e ali ficam preocupados, porque ela tomou medicação. Então estão toda hora, olha, como é que está? Está acordando? Está bem? E aí acordam a doente antes do tempo. Aí ela se acorda ainda com dor de cabeça, às vezes, abobada, não sabe onde está, não se despertou. Então, isso ali tu faz mais uma confusão. Ao passo que o eletrochoque é seco, como eu digo, eu sabia que fazia só eletrochoque, virava de lado, deixava dormir até a noite. Se fazia de manhã, deixava dormir até a noite. Que ela acordasse espontaneamente. E quanto tempo? Ela acordava espontaneamente. Quanto tempo dava choque? Podia fazer todos os dias, um por dia. Mas, em geral, os médicos prescreviam assim, 2, 3 eletrochoques, e depois, então, mas já no terceiro, no segundo, no primeiro, a senhora já via se o eletrochoque produzia efeito que valia a pena para tal doente. Porque, por exemplo, tinha umas doentes de componentes epiléticos, né? Umas doentes assim agitadíssimas, delirantes, epiléticas, assim violentas. Essa, a gente fazia um eletrochoque, descarregava aquela convulsão delas através do eletrochoque, depois estava bem. Então, não tinha necessidade de fazer. Além dos médicos receitarem, eu mesma vivia tanto com elas
que às vezes ele dizia, esta está apta, porque o clínico avaliava. Esta está apta para eletrochoque. Eu ainda olhava, porque como eu conhecia bem a doente, via que o físico dela não estava lá muito em condição. Ainda esperava um pouco para ela se reabilitar mais, né? Então, eu tinha uma visão muito de doente assim, como se fosse minha familiar, cuidava muito delas, né? E aí, com o eletrochoque, então, ela voltava assim, acordava depois, ali que ela tinha dormido, mas onde estou? Acordava às vezes chorando, pedindo, onde estou? Onde estou? Era muito bom, porque aí a gente via que ela já estava falando, a gente tinha que explicar para ela o que tinha acontecido, e essa roupa, porque não é minha, então tu tinha que mostrar para ela que ela teve um desmaio em casa, a família trouxe numa emergência, mas que a roupa dela estava guardada, e explicar para ela como é que ela veio cair aqui dentro. Então, era bonito esse despertar delas, despertar para a vida. Então, isso é o eletrochoque, como dizem, que o eletrochoque esquece. Ele não esquece, o eletrochoque esquece os delírios, aquilo que a senhora tem de alucinação na senhora. O eletrochoque esquece. Mas as coisas reais, o eletrochoque não esquece. Ele não esquece que a mãe tinha 2 filhos em casa, que a mãe tem um filho pequeno. Ela não esquece isso, né? Não esquece. A senhora vê isso, é muito, muito natural isso. Também o eletrochoque é muito indicado nas tentativas de suicídio. As que querem tentam suicídio. Praticamente o que resolve é o eletrochoque. Não adianta tu dar comprimido e dar pirulinhas. Por exemplo, não resolve nada, né? Então, as que tinham tentativa de suicídio, a gente fazia um eletrochoque, né? E aí depois, como diz uma doente, a Manuela, que ela tentava, assim, se matar por tudo quanto é jeito. Até subiu ali nesse pavilhão, ali ela subia no 2º piso e saiu pela báscula. Ela era pequena, a Manuela. E aí eu consegui pegar ela pelos braços, ela ficou pendurada por fora. Claro, os funcionários botaram colchões no chão, porque eu não sabia se segurava lá em cima ela, né? E aí, como vieram os bombeiros, botaram escada mais giros, mas ela esperneou, quase que ela me escorregou. Agita, disse, tanto assim que o policial teve que passar uma corda nele, porque ela passava a perna nele, na escada, que derrubava até ele. Ele disse, não sei como é que a senhora segurou essa criatura. Claro, tirei da janela, subi, feito eletrochoque nela. Aí a Manuela estava exausta, ela dormiu até acordar. E aí, quando ela acordou bem, e ela disse para mim que, sabe, Paulina, eles querem me matar e me cortar toda em pedacinho. Então, por isso que eu quero me matar inteira. Por isso que ela estava tentando suicídio. Alucinação que claro. Ela tinha, irmã? Sim, Nossa. Então, ela disse, eles querem me matar, estão atrás de mim para me matar, mas a maneira que eles querem me matar é me cortar toda em pedacinho. Aí eu vou sofrer muito, por isso que eu quero me matar e me matar toda inteira. Olha que legal. Aí, então, a gente conversou com ela, aquela coisa, depois fez mais um eletrochoque, mais outro, e a Manuela foi para casa. Para você ver, eu estou aqui há 58 anos, 59, e eu vejo os frutos daquele tempo que a gente... Ela era uma moça. E esses tempos, então, eu fui lá para baixo, na unidade Madre Martins Feminino, onde tem as mulheres, e tinha uma mulher lá, e ela ficava me olhando, meio atravessada, e ela disse assim, eu estive aqui quando eu era moça, mas era lá em cima, num pavilhão, tinha as irmãs, e tinha uma que se chamava Irmã Paulina, eu nem sei, eu acho que ela já morreu, porque deve estar bem velhinha já, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, vendo assim, aí ficamos, né? Eu digo, você é a Vanessa, não é? Eu digo, eu sou a Irmã Paulina. Nossa Senhora, Irmã Paulina, tu sabe que eu fiquei boa, eu casei, eu tenho netos, e agora o meu marido me trouxe, porque ele me achou que eu estava muito triste. Mas eu não vou querer me matar como uma vez, não. Agora eu entendo diferente, diz ela assim. Olha, então, tu vê, quando falam... E outros casos assim...